com Raul Mikhail Ivanov. Parte 3. 17 de julho de 2021. Bem, queridos amigos, estou extremamente feliz em vê-los novamente. Permitam-me, em primeiro lugar, transmitir-vos todas as minhas bênçãos e agradecer a vossa presença para, mais uma vez, nos intercambiarmos. Então, vamos começar imediatamente. Elisa, eu traduzo. Silêncio. Vocês têm o direito de falar, é claro. Silêncio. Irmã, com Raul, eu só queria te agradecer porque, em certo momento, alguns anos atrás, eu estava passando um tempo com você em meditação, e você sempre me respondeu Abba. Abba, Abba, essa era a única coisa que você queria que eu ouvisse. E então eu estava repetindo Abba, e senti que significava Papai do Amor. Eu senti que era isso que significava. E aí passei um mês de férias com Abba assim, na alegria e na gratidão. Foi há cerca de 10 anos. Então isso foi para te agradecer diretamente, Raul. Pois bem, cara amiga, estou muito tocado com este agradecimento e estou muito feliz que tenha podido assistir, se assim posso dizer ao vivo, nesta semana de férias como cabeça dura, JLA, a chamou. Silêncio. Então não há mais perguntas, ou elas estão germinando em você? Irmã, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando um indivíduo tem pesadelos, qual é a implicação a que ele está conectado ao seu inconsciente que o faz descer à memória em um determinado momento para que ele perceba o que está acontecendo? Quer seja o sonho ou o pesadelo, há muitos anos dissemos a vocês e uns aos outros que o estado de sonho ou pesadelo era um plano de realidade como o personagem. O sonho e o pesadelo também pertencem à cena de teatro e ambos, o sonho e o pesadelo, obviamente trazem você de volta ao que precisa sair de você. Muitos anos atrás, passamos muitas horas juntos, decifrando seus sonhos. Claro, existem diferentes tipos de sonhos, mas você sabe disso. Mas o pesadelo tem uma peculiaridade, é fazer você sair do teatro. Isso ilumina de forma brutal, se assim posso dizer, tudo que não foi visto e notado em você, e particularmente nesta época, neste exato momento. Os pesadelos que você pode experimentar durante a noite existem apenas para torná-lo consciente de algo que estava inconsciente dentro de você, assim como você vivencia eventos que o abalam na sociedade e na natureza hoje. O pesadelo é uma forma de iluminação de tudo o que você varreu para debaixo do tapete. Muitos de vocês estão passando por situações muito desconfortáveis em pesadelos neste momento que os enviarão para visitar os infernos, mas eles são simplesmente os infernos que vocês criaram para si mesmos e que não verem. Esses pesadelos, quaisquer que sejam seus aspectos vivos e reais, existem apenas para literalmente sacudir você em suas crenças residuais e, claro, eu diria para resumir todos esses pesadelos, sem entrar na interpretação de todos os pesadelos que você vive, estão aí apenas para mostrar a você que dentro da sua consciência e do seu inconsciente, ainda existe em você uma crença em algum lugar entre o bem e o mal. Isso não significa que você seja bom ou mal. Significa apenas que sua mente, sua própria consciência ainda está embebida, posso dizer, entre o que é bom e o que é mal. Eu diria, portanto, que os pesadelos são uma forma de evacuação daquilo que separa você da verdade, ao contrário dos sonhos que venho explicando há anos. Todos os pesadelos são um choque, repito. Esta é a maneira de fazer você evacuar, em seu personagem e em sua consciência, o que é de alguma forma a aderência ainda de querer discernir o bem do mal ao invés de atravessar isso. Os pesadelos mostram suas áreas de resistência. Em algum lugar da sua história, da sua memória, da sua experiência, ainda existe o medo das sombras.
Ainda há um julgamento dentro de você, sobre você ou sobre os outros, o que quer que seja, que bloqueia seu acesso à verdade que é real, e que bloqueia seu estado natural. Não precisas de pensar nisso, não precisas de explicá-los ao contrário dos sonhos, mas simplesmente de aceitar este pesadelo, porque ao aceitá-lo sem o compreender, e principalmente quando se envolve, quando isso põe em ação vocês mesmos e a sombra, são apenas suas próprias partes de sombra que não foram amadas. O pesadelo mostra que você não aceita totalmente o que é, ou o outro. Ou seja, basicamente, se pesadelos como esse surgirem, significa que suas próprias sombras não foram iluminadas. Elas estão inconscientes e também fazem parte do medo que ainda pode existir dentro de vocês, seja qual for esse medo, seja ele relacionado a uma experiência passada, a uma necessidade importante de saber o que é verdadeiro ou falso, ao invés de viver o momento presente. Eu digo que todos os pesadelos em que você foge do perigo, que o colocam em contato com entidades ou situações incômodas, são apenas o clareamento dessas áreas cinzentas em vocês. A sombra está ligada ao medo. Novamente, não é necessário encontrar a causa, mas é simplesmente uma solução. Se você aceitar isso sem tentar entender, novamente da mesma maneira, se você deixar que eles se manifestem, eles irão se dissipar. Por outro lado, se você persistir em tentar explicá-los ou fazê-los corresponder à sua vivência não importa, então você os alimenta e eles se reproduzem até que você abra mão de qualquer pretensão de querer julgar, você ou o outro, em algum nível. Termino com isso, lembre-se, que é algo que está iluminado e que esse algo é assim evacuado. Assim o pesadelo foi vivido seja qual for a sua intensidade, mas não busca mais nada, nem explicação, nem compreensão. Então os pesadelos irão embora e eles não poderão mais voltar, dando a você a prova de que o que eu acabei de dizer é a verdade absoluta. Você não precisa guardar nada debaixo do tapete, se assim posso dizer, da verdade. Em outras palavras, nenhuma área cinza deve permanecer em você. Como eu disse há alguns anos, mantenha sua casa limpa para receber aquele que está chegando, que é só você. Mas em você, na verdade, não há o menor lugar para discernir a sombra, para julgar o que é bom ou não para você. Se você está realmente no momento presente, não pode haver pesadelos, não pode haver sonhos dolorosos, mas restará apenas sonhos leves e ainda muito passageiros. Isso é o que eu queria dizer sobre pesadelos. Irmã, obrigada. Elisa, para outra irmã, pode ser o mesmo para fantasias. Para que? Elisa, traduzindo, fantasias. O que são fantasias? Irmã, a diversão. Elisa, após discussão em espanhol com esta irmã, também é um sonho, mas em vez de um pesadelo, é um sonho fantástico, fantasioso. Há sonhos fantásticos. Você pode sonhar enquanto é livre por conta própria. O que seria constrangedor, por exemplo, é viver o mesmo sonho agradável que se repetiria. Também aí é o seu subconsciente que se dirige à sua consciência e ao seu personagem para lhe mostrar algo que você não quer ver. Mas sonhos fantasiosos e fantásticos apenas traduzem o desejo da consciência de experimentar algo mais leve. De alguma forma, os sonhos fantasiosos são a maneira de aliviar a pressão em sua vida, não de resolver uma sombra, mas diretamente de tornar as coisas mais pacíficas dentro de você. É por isso que por alguns anos, como eu disse, não interpreto mais isso ou aquilo, porque há alguns anos os sonhos eram a forma de resolver algo em sua consciência. Mas hoje os sonhos, não os pesadelos, sejam eles quais forem, existem apenas para permitir que você talvez libere a atenção. É uma válvula de segurança, eu diria, como a panela de pressão, se preferir, que alivia a pressão. Antes de abri-lo, a pressão deve passar, mas essas são pressões que não têm nada a ver com julgamentos ou sombras que você não viu.
Sim, é isso. São válvulas de segurança que irão especialmente aliviar certas tensões, quero dizer, em seu emocional ou em sua mente. Estas são as generalidades às quais me deterei nos sonhos e pesadelos. No geral, é sempre assim. Elisa, acabaram de me enviar algumas perguntas, posso passar para você? Outra pergunta. Elisa, não sei, estou tentando entender. Estas são cópias do Facebook que temos como perguntas. Elisa lê em espanhol. Então eu traduzo. Sim, é melhor. Elisa, minha personagem não pede nada, nem experiência, nem nada. Como faço para continuar neste jogo e me manter neste pesadelo? Mas há momentos de desespero porque sinto que este jogo, não tenho mais lugar neste jogo, sinto que estou fora deste jogo e já não faz sentido. Como acalmar esse sentimento se nada depende de nós? Mas é precisamente esse o objetivo. Este é precisamente o objetivo. Que você esteja absolutamente enojado de nunca mais entrar em nenhum teatro. Isso é o que vai acontecer cada vez mais. Quanto mais você descobrir a verdade, o real, e para alguns de vocês, menos poderá continuar atuando na cena do teatro. Isso concerne muitos irmãos e irmãs no momento. No entanto, para alguns de vocês ainda existem obrigações, seja em relação aos filhos, à sociedade, ao marido ou a qualquer coisa. É o próprio mecanismo da luz que só o satisfaz quando você não está mais jogando no teatro, e faz todo o sentido se perguntar como você será capaz de continuar jogando. Mas isso é parte da aversão à ilusão e isso o aproxima cada vez mais de onde não há mais nada a fazer, de onde você experimenta a felicidade infinita. Asseguro-vos, isto é estritamente normal e chegará um momento muito próximo em que todos, para a maioria de vós, ficarão literalmente enjoados por esta cena mórbida do teatro. E isso antes de você rir de si mesmo. Mas é um processo cada vez mais coletivo. Você não quer mais tocar no palco, é realmente a expressão. Você está enojado. E isso é normal porque vai se tornar para a pessoa e para o personagem do teatro, real e concretamente, cada vez mais nojento em todos os sentidos da palavra. Eu disse e repeti da última vez, na primeira vez de férias eu vim, a aba disse de novo, eu disse de novo não faz muito tempo, você vai chegar ao estágio de nojo. Nesse ponto, você não poderá mais investir, apesar das obrigações restantes, o menor interesse neste mundo. E quando você ver muito isso, então você estará realmente, em termos terrenos, muito próximo do evento coletivo. Isso é para não ter arrependimentos. Isso é para manter o mínimo de vínculos possível com a cena. Gostaria de salientar que quanto mais enojado você ficar, mais você vai rir, mais leve você será. Será aliviado de seus tormentos e de suas obrigações. Enfim, eu já disse, não haverá mais obrigação, se não for inicialmente para sobreviver. E nesta fase, você vai descobrir que muitos irmãos e irmãs que ainda estavam dormindo vão realmente acordar, sem ter nada a desejar além da paz interior. E então você vai rir de tudo o que vê. Nós dissemos isso repetidamente por muitos anos, que quanto mais o caos crescer, mais alegre você será. Não na alegria de ver o caos, porque é um lugar sempre triste, mas porque você vai encontrar e viver o coração do coração. Eu venho anunciando isso há muitos anos, alguns de vocês estão vivendo isso, mas vão vivenciar cada vez mais. Você não será mais enganado por nenhuma sociedade, nenhum vínculo ou apego a alguém ou qualquer coisa. Você experimentará e sentirá esta grande alegria, mesmo que hoje, como este irmão ou irmã, você se faça perguntas sobre como continuar. Tranquilizo-os, não há muito a continuar. E cada dia o aproxima inelutavelmente da alegria interior. Você não poderá mais sofrer com o que o fez sofrer antes, em todos os níveis. Porque você não terá escolha a não ser deixar ir o que já está morto. Você não terá escolha a não ser encontrar-se fora do teatro. É inevitável.
Esse processo está em andamento, de todas as formas possíveis. Outra pergunta. Irmã, há pessoas que não precisam mais se alimentar. O que faz com que ainda não se transcenda esta necessidade de se alimentar? Mas nunca dissemos que você tinha que parar de se alimentar. Muitos viram mudanças na dieta por muitos anos. Mas hoje existem mais dois fatores. O primeiro é que você faz provisões em vocês, porque essas são as únicas provisões a que você terá acesso. E o segundo fator, Elisa, o que isso significa provisões em nós? Que não haverá provisões a serem feitas do lado de fora, simplesmente. Este é o primeiro fator. O segundo fator, paradoxalmente, você descobrirá que gosta de comer. Também faz parte da alegria interior. Eu diria que é melhor gostar do que lamentar. E você percebe, por exemplo, que se você está com irmãos e irmãs, com família ou aqui de férias, que você tem, como dizemos em francês, um bom garfo. É o efeito da condução à alegria, muito simplesmente. Por outro lado, seu corpo sabe do que precisa. Alguns de vocês estão comendo coisas que nunca teriam comido antes. Você tem vegetarianos que começam a devorar carne vermelha, por exemplo. Você seguiu uma dieta muito rígida, particular, e se entregou a doces, o que é ainda mais diferente dos últimos anos. Mas tudo isso é apenas parte da alegria, da necessidade de se divertir antes de iniciar suas provisões, se assim posso dizer, que você carrega com você. Por um certo tempo, muito tempo atrás, o arcanjo Anael havia falado de comida líquida para subir em vibração, para subir a supraconsciência. Mas hoje, por meio do que está acontecendo, você não está mais se baseando em princípios energéticos ou vibratórios. E minha fé, no momento presente, há uma disponibilidade total para o que é. E se um prato passar na sua frente, você o come. Mas observe, se você está sozinho e não pensa em se alimentar, então você se esquece de comer. É realmente um estímulo de grupo, mas também a alegria. E então você sabe que está em um período em que tem cada vez menos desejo de se reprimir, em todos os níveis. Muitos de vocês viram essas mudanças não intencionais. Essas mudanças ocorrem em ambos os sentidos, dependendo das circunstâncias. Isso é perfeitamente normal. Elisa, alguma pergunta para? Então, Catherine. Irmã, boa noite. Então, alguns de vocês falam em reabsorção de essências, e para melhor comungar com o outro, qual a maneira mais rápida de reabsorver a essência do outro? E você pensa que vai comê-lo, e você o come. Irmã, sim, ok. Risos, foi um processo que o cabeça dura, JLA, pôs em prática, para demonstrar algures, que não havia risco em comer ninguém, e que até o mais indigesto dos idiotas era néctar total. Isso é o que pressagiou e antecipou a compreensão de que vocês realmente estão um no outro e de que estamos com vocês. Passamos anos dizendo a vocês que estamos em vocês. Passamos anos dizendo a vocês que a criação veio de vocês. Foram também elementos, essa reabsorção de essências. A reabsorção de essências não é comer o corpo físico do outro, não tem nada a ver com canibalismo naturalmente. Risos, não foi a reabsorção da energia do outro, nem mesmo da alma do outro, mas é o que prenunciou a ressonância ágape, ao reabsorver por este termo de essência, que não poderia ser um referencial de corpos sutis, físicos ou almas, mas para apelar ao elemento mais sutil e imaterial de cada um, o absoluto. E ao reabsorver a essência do outro, você se coloca naturalmente na aceitação e no acolhimento e no sim. As ressonâncias ágape perseguiram isso porque você precisava pronunciar o sobrenome e o primeiro nome para ressoar em ágape e reabsorver a essência desse sobrenome em primeiro nome. Foi uma pedagogia muito útil. Digo pedagogia, mas não ensino, porque hoje as ressonâncias do ágape são cada vez mais espontâneas.
E, por fim, o objetivo final, de preparar a reabsorção da criação em cada um de nós. Os buracos negros que você tem no coração do seu coração, no meio do duplo tório, eles desempenham o papel de um buraco negro que reabsorve tudo ao seu redor, e até mesmo seu próprio corpo físico e seus corpos sutis, porque a liberdade e a verdade são sem forma e sem corpo. Portanto, tudo isso permitiu que vocês reconquistassem o fato de que, no final das contas, só haviam vocês. E eu lhe asseguro, todos aqueles que praticaram isso, há alguns anos, não experimentaram nenhuma indigestão, mesmo com os demônios mais pesados, ou os mais atrevidos deste mundo. Pelo contrário. Porque todos que jogaram isso descobriram que não há exterior e que o diabo nada mais é do que uma projeção de vocês mesmos, como o diabo os projetou. Este foi também o prenúncio do tudo é um, do tempo zero e do absoluto. Agora são os sistemas solares que estão se reabsorvendo, graças aos buracos negros. Isso é o que posso dizer sobre isso hoje. Irmã, obrigada. Elisa, alguma dúvida? Eu também digo isso para o chat. Aí você tem algumas perguntas interessantes, isso é bom. Irmã, Conraon, gostaria de fazer uma pergunta. Quando formos viver, quando não houver mais eletricidade, não haverá mais. Vamos traduzir, não se esqueçam que é em duas línguas. Irmã, vamos ser cortados entre aspas do mundo, já vamos começar a viver esse estado de estar só, e é como um preâmbulo antes do que vamos viver no final. E? Irmã, e então nessa hora, quando deixarmos este corpo e entrarmos, reuniremos todos os seres uns nos outros, mas teremos feito uma preparação antes. Ah, você não vai precisar reabsorver ninguém, já foi feito, em todos os universos, é só atualização, não é preciso fazer nada. Porque, quando você não tiver mais telas, não houver mais eletricidade, nada desse mundo, dessa sociedade, vai funcionar. Portanto, ninguém sabe se será ao mesmo tempo que a êxtase em Nibiru, ou um pouco antes. O arcanjo Anael explicou que todos os cenários que demos a vocês não eram mais lineares e que as etapas poderiam ser em qualquer direção, sejam eventos humanos, sejam eventos da Terra, ou seja a chegada de Nibiru, sejam as trombetas, seja o chamado de Maria. Haveria um evento, seja ele qual for, que ocorreria, e que quanto mais tempo fosse dado a nós e a você, mais haveria uma forte sincronicidade e uma simultaneidade de eventos de todos os lugares. Portanto, não há necessidade de mais nada além de estar presente. Repito que este processo de absorção e consciência, do que aconteceu há 4 anos, não tem motivos para se repetir. Tudo foi reabsorvido, resta apenas atualizá-lo neste plano, ou seja, no plano físico. Foi feito para o astral coletivo, e, como você diz, a grande bagunça do etérico, não o seu, mas o planeta, e tudo isso participa da dissolução da ilusão. Mas você não tem nada para fazer, apenas esteja aí, esteja presente. Você não precisa fazer nada, eram dados históricos. Você não tem interesse em passar por todas as etapas intermediárias novamente. Você não precisa ter as estrelas, as portas ativadas, os novos corpos ativados. Você não precisa perceber ou experimentar o corpo da eternidade, porque o acesso ao tempo zero no momento presente é imediato. E quando você vive isso, você não precisa se sobrecarregar com processos vibratórios de expansão da consciência, já que é um movimento reverso, não é mais uma expansão, mas um retorno ao tempo zero, onde nunca houve vibração. Portanto, doravante deixe ser o que é. Como eu disse há alguns anos, é a inteligência da luz que faz tudo. Podemos dizer que você deu, para alguns, um impulso. E como o Abba disse, o filme se desenrola, o script, o cenário, o carretel do filme continua o mesmo. Você pode simplesmente apertar o botão avançar ou pausar, como nos videocassetes anteriores, mas para aí.
Mas acho que quanto mais enojado você estiver, como foi dito antes, mais freneticamente você pressionará o botão avançar. Risos. É a consequência direta do nojo. Portanto, não se preocupe com nada e economize esse tempo para realmente estar vivo e aproveitar os momentos de alegria que a vida lhe oferece. E eu nem posso dizer que isso vai te trazer boas lembranças. Risos. Mas de qualquer forma, faz você se sentir melhor. Isso prova que você está cada vez mais no momento presente e não no momento seguinte. Alegria, o prazer de trocar literalmente ilumina você, mesmo que não seja mais uma expansão vibratória, ela participa de sua instalação no momento presente, portanto, no tempo zero. Seja simples, é claro, e os prazeres do palco lhe são outorgados em abundância. Quanto mais, eu diria, espontâneo e verdadeiro você for, quanto menos você desarrumar sua cabeça com qualquer tipo de quadro de referência, mais você se torna disponível para viver isto. Não tenha medo de nada. Claro, se você pode planejar, não provisões externas, você tem com você as provisões, mas permita-se os momentos que a vida lhe oferece sem nenhum escrúpulo. É uma oportunidade de estar de acordo com a verdade, a alegria e a vida. E de novo, se for oferecido a você, não limite o que é oferecido a você, aproveite a vida, desde que a cena do teatro ainda seja aceitável. Você não terá arrependimentos, nem qualquer outro desejo. Eu diria mesmo que quanto mais você acolhe a inteligência da luz que você é, mais os desafios de suas respectivas vidas diminuem sua visão. Isso vai provar a você cada vez mais que você aceita o que é. É o momento presente, é alegria. Isso é tudo. Irmã, obrigada. Elisa, alguma dúvida? No chat. Não, eles enviam corações, mas não fazem perguntas. Silêncio. Elisa. Não sei se isso é uma pergunta ou um testemunho, vou ler. Eu li em espanhol. Não, não é uma pergunta, é um testemunho, vou traduzir. Elisa. Escutei Oma e minhas lágrimas rolaram. Sim, eu moro aqui e acho difícil respirar com tanto pesadelo e sufocação. Então, não tenho mais nada a não ser aceitar, porque não decidimos quando vamos partir, mas obviamente não somos reais, e nada é real. E mesmo sabendo disso, esse senso de realidade não vai embora. Resta-me agradecer a vocês por tanta orientação e apoio. Obrigada. É um testemunho muito tocante. Muito obrigado. E lembre-se de que, quando você está ajudando o outro, a verdade é que você está ajudando a si mesmo. Não vou entrar na análise do perdão, aceitação e graça. Na medida em que você ajuda, você é ajudado e ajuda a si mesmo. E essa ajuda, esse serviço é sobre todas as ações e tudo o que você vê. Todo o pretexto na cena do teatro do caos é usar sua benevolência, sua irmandade. O que você coloca primeiro? Você ou o outro? Aquele que está na verdade não pode deixar de privilegiar o outro antes de si mesmo. Não é uma vontade, mas é uma observação, nada mais. É você ou serviço a si mesmo, ou serviço ao outro que é você. Não estou falando sobre ego, personagem ou história aqui. Mas se você servir a si mesmo primeiro, significa apenas que ainda não aceitou o que é. E este serviço pode assumir qualquer forma. Por outro lado, sem seus pensamentos naturais, sem fazer nenhum esforço, você se encontra ajudando alguém, então em algum lugar você desaparece de si mesmo e está no acolhimento, e é algo que é natural. E quem está no momento presente, no tempo zero, não decide fazer assim. Isso é feito por si mesmo. Lembre-se do que Cristo disse: o que você faz ao menor de vocês, você faz a mim. É o mesmo com você hoje.
Eu os lembro que todos vocês são o filho do homem e todos vocês são os filhos ardentes do sol, os que riste todos vocês são a verdade absoluta. E quando você passa por isso, você não pode descartar nada, nem o outro, nem qualquer situação. Não é um ato de vontade, decisão ou poder. É o estado natural que desencadeia isso. Não há mais espaço para o ego, só há espaço para o amor. E não é algo que lhe custa, não é algo que o rouba. Ambos veem que é algo que os enche de verdade, bondade e amor. Tudo que não é dado está perdido. Tudo que é dado é devolvido a você, e isso é uma constante. Isso é ação de graças. Isso não está mais sujeito à ação/reação. Você não precisa de estratégias, não precisa de defesas, não precisa disfarçar quem você é. É por isso que tem sido chamado por outras palavras, mas em particular o estado natural. Irmã, uma pergunta. Em algumas famílias, há crianças que se desligaram de seus pais. Será que este fim pode permitir uma reconciliação ou não é necessário? O que deve ser será. Em alguns casos, há estranhamento que é necessário para a liberdade. E em outros casos, ao contrário, há reconciliação, mas que também traz liberdade. Ambos são possíveis, um não é superior ao outro, é apenas parte do seu cenário. Mas ambos conduzem ao mesmo resultado, seja uma reconciliação ou um desaparecimento, ou seja, individual e coletivamente, você está realmente montando a cena em que deve viver o último ato, a última cena. Seja um ou outro, não é superior nem inferior. Seja um ou outro, não há nada superior ao outro, o resultado é sempre o mesmo. Elisa, tem 2 perguntas chegando aí, ou 3, no chat. E quanto às doenças, como devemos vivenciá-las? Não há uma resposta fácil para isso. Em primeiro lugar, de que doença estamos falando? É uma doença crônica, uma doença fatal? Mas, como já foi dito repetidamente, qualquer que seja a doença que você tenha, você tem o dever de curar, ou pelo menos o dever de cuidar. Este corpo, este veículo deve ser mantido, de acordo com os meios e as possibilidades que são diferentes para cada um, mas não se pode ignorar uma doença, ainda que seja insolúvel. Faz parte do seu cenário. Assim como você tem necessidades fisiológicas, você não pode impedir essas necessidades fisiológicas, é claro. Quando você sentir vontade de fazer xixi, vai fazer xixi, não pode dizer, eu sou absoluto, não preciso mais fazer xixi. É o mesmo para qualquer doença, seja ela qual for. Em primeiro lugar, aceite. Aceite totalmente. Não é um castigo nem uma retribuição. Não procure uma causa em outro lugar, ou uma explicação em outro lugar. E nesse momento você verá que o que é tratável lhe será oferecido de todas as formas possíveis, seja uma cirurgia pesada, seja para apaziguar o sofrimento final de uma vida que está morrendo. Então, sim, você tem a obrigação de respeitar esse saco de carne até o fim. Mas se você aceitar seu saco de carne e a doença que ele carrega, aí também a inteligência da luz lhe trará soluções, não pela própria luz sempre, mas por um encontro, por uma informação que você não tem. Também aqui, aceitar a sua doença abre certas coisas em você, e o que não tinha solução parece encontrar uma solução. Se você estiver lá também no acolhimento, na recepção do que está no momento, você ouvirá falar de um terapeuta, um produto, o remédio que será para você, ou seja, tentar não reagir por dizendo, eu quero entender, e quero tratá-lo com tal e tal terapeuta ou tal produto. Mas isso real e concretamente, se você aceitar, você se coloca à disposição para que a solução chegue, seja ela qual for. Se for um sofrimento, uma doença fatal, então os seus momentos serão suavizados. Se for algo que precisa ser melhorado ou curado, então, novamente, eu diria, a solução ou a melhoria virá para você como em uma bandeja.
Da mesma forma que você não pode procurar por si mesmo, assim que você aceita e deixa de procurar, a solução vem. E isto tranquilizará na ação da inteligência da luz. Portanto, não há questão de não cuidar de si mesmo, assim como não há questão de não ir fazer xixi. A aceitação do sonho, novamente, acaba com o sonho ou pesadelo de doença ou morte. Elisa, vou fazer outra pergunta, porque estou ficando sem bateria. Elisa, eu sempre fui uma espectadora da vida, sem nunca ter a impressão de ter tido uma escolha entre duas possibilidades. Como você pode dizer que é um co-criador e ao mesmo tempo dizer que está vivendo o cenário que você escreveu? Mas é exatamente a mesma coisa, eu não entendo a pergunta. Elisa, vou lê-lo novamente e traduzi-lo. Neste caso, isso significa simplesmente que este irmão ou irmã simplesmente co-criou sendo um espectador. Não há antinomia entre ser um co-criador. A cocriação aqui foi escrever que ele não criaria nada e que seria um espectador. Não vejo nenhuma contradição. Há criadores que decidiram terminar por doença ainda muito jovens, quando crianças. Elisa, bem, eu tenho uma pergunta para Oma. Depois de ser visitado por Hercóbulos em sua forma de coração e fogo que lhe pede para acolhê-lo, há mais alguma etapa a ser vivida ou está tudo acabado? Não, não há outra etapa, mas esta deve ser ponderada, colocada em perspectiva. Se outro evento além deste evento coletivo que Nibiru, eu listei anteriormente as possibilidades do evento, o flash galáctico, a inversão dos polos, o chamado de Maria ou os eventos climáticos, os eventos na sociedade, pode muito bem ser o evento. Nesse momento, Nibiru será o passo final. Mas eu também disse que tudo isso aconteceria em um tempo extremamente curto, em um tempo muito simultâneo em algum lugar. O evento coletivo é o fim do sonho ou, em qualquer caso, a adesão ao sonho por todas as consciências. É o fim disso. Mas talvez os eventos continuem a se suceder. Anos atrás, falamos de um período de 132 dias entre o evento e o final, se você quiser. Mas você não está mais nessa lógica. O primeiro evento a ocorrer será o fim da adesão ao sonho, mas ninguém pode saber hoje, nem a data do evento, nem a resolução final quanto à data. É assim mesmo e isso é bom, uma surpresa é uma surpresa. E é a surpresa que o agarra, congela e o torna totalmente disponível para o desconhecido e o real. Elisa, eu tenho outra pergunta, se você quiser, você quer. Então vá em frente, porque se você me disser isso, significa que é hora de me perguntar se eu quero. Elisa, sim, porque são 25. Portanto, vá para o último. Elisa, após o evento, quando sairmos do teatro, quando tivermos a liberdade da verdade de volta, como será a vida entre parênteses, que faremos depois? Risos. Outro que dá voltas em círculos, não é assim? Nada de nada. Não há nada a esperar, não há nada a criar, não há nada a esperar. Portanto, repito que é a consciência que pergunta isto, mas quando você não tiver mais consciência, você será pura beatitude. No simulacro, você tem um dos fantoches no comando, em seu plano mórbido e no simulacro, ele lhe disse: você não terá mais nada e você será feliz. Não se trata de possuir, é estúpido, e esta será minha palavra final. Você não será nada, e será ainda mais feliz, porque estará em casa, nada mais. Viva o desconhecido, viva o real e você não fará mais este tipo de perguntas. Somente o sonhador que acredita na consciência ainda pode ser enganado pela consciência. Mas isso não importa. Como eu disse, deixe os sonhadores sonharem, deixe aqueles que acreditam que o que está sendo tentado impor a vocês agora os tornará livres. Sim, isso os tornará livres, mas não da maneira que eles esperam. Tudo isso é uma grande farsa. Mesmo a fraude de tudo isso é parte da grande risada final.
Com isso, eu lhes darei todas as minhas bênçãos e espero que tenha tido umas boas férias. Todos. Obrigado, obrigado, muito obrigado, boa noite. E eu acho que lhe direi, até as próximas férias. E até breve. Todos. Até breve. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas.